Nós fomos chamados a um grande desafio. A gente está falando já, saindo de 1982, né, quando tudo começou, a gente já está falando dos anos 90, especialmente no final dos anos 90, no ano de 1997. O Rio de Janeiro vivia uma grande epidemia, né, uma grande pandemia de sequestro. O Rio de Janeiro chegou a ter 11 sequestros por mês, o que dá uma média, fazendo uma conta rápida, não sou muito bom de conta, mas dá uma média de 100 e poucos casos por ano, né? Havia havido uma primeira onda de sequestro no final dos anos 80 e no início dos anos 90, que tinha uma característica muito peculiar, que era uma característica... Que foi o Maurinho Branco? O Maurinho Branco veio antes disso e tal, mas o Maurinho Branco não faz parte disso que eu você vai colocar. O que eu vou colocar é que o sequestro tinha a ver com o tráfico de drogas, com pessoas ligadas ao tráfico, com o dinheiro com armas e tal, tinha alguma coisa a ver e tal. E essa fase passou, e aí entra uma segunda fase, que é essa que eu vou colocar agora, dos anos 90, onde as quadrilhas já não tinham mais nada a ver com o tráfico de drogas. As quadrilhas foram se multiplicando e eram quadrilhas especializadas no crime de sequestro. E a gente é convidado a fazer essa parceria com o Dr. Reimão. Eu já tinha trabalhado com o Dr. Reimão em 94. Ah, já? Já, na primeira titularidade dele, né? Titularidade é o nome que se dá ao CEO na iniciativa privada ou ao gestor, ao presidente de uma empresa. No caso, a titularidade seria o CEO da unidade de polícia judiciária, da delegacia, né? Foi a primeira titularidade do Dr. Reimão. O Dr. Reimão tem uma carreira meteórica na polícia, uma pessoa... porque ele era oficial do Corpo de Bombeiros, né? Não, antes ele era guarda-vidas. Guarda-vidas. Né? Ele era do bombeiro, mas do salva-amado. Do bombeiro, que era o bombeiro que fazia, né? E, enfim, faz até hoje. E, na verdade, fez concurso para detetive, foi detetive, continuou estudando, se formou... Passou para o concurso para delegado e teve uma carreira meteórica. Pois bem, a DRE foi a primeira titularidade do Dr. Reimão, ou seja, a primeira vez que ele assume o comando de uma unidade, né? Porque na carreira de delegado você geralmente começa como um delegado adjunto, um delegado plantonista, um delegado que, né, é abaixo do delegado titular. Ele toma conta dos casos dos plantões diários, né? E o titular administra toda na unidade de polícia judiciária, a delegacia. E na primeira titularidade dele, na gestão do doutor Hélio Luz, que, né, foi um grande chefe de polícia que o Estado do Rio de Janeiro teve, há esse encontro. O doutor Hélio me coloca lá a minha equipe, o Luiz e outros colegas aqui. Não dá para citar o nome de todo mundo, que fatalmente eu seria injusto, esqueceria o nome de alguém, porque não são poucos. E a gente começa a trabalhar juntos na DRE, e por uma determinada circunstância e tal, de movimento de gestão do quadro da polícia. Da própria necessidade também da polícia. Da própria necessidade, né? Exatamente, da polícia. Eu saio depois fizemos algumas grandes... Engraçado, porque uma grande prisão dessa época, talvez eu esteja até desviando um pouco, mas uma grande prisão dessa época foi alguém que era conhecido da nossa infância, que infelizmente foi para o mundo criminoso. Eu sei exatamente bem isso que eu estou falando, mas a gente tem uma proposta de não falar. Foi uma grande prisão que aconteceu inclusive no Bronx, né? Aconteceu inclusive no Bronx, não da maneira que eu gostaria, mas foi da maneira que foi possível. Naquela época que houve um grande tiroteio. Na verdade, vocês até estavam na porta da minha casa. Graças a Deus não teve ninguém ferido, de transeuntes. E aí o que acontece? Enfim, aí nós trabalhamos por um tempo lá e veio em 97, o Rio de Janeiro vivia essa epidemia de sequestro, e o Dr. Reimão, ele foi chamado a essa missão de reformular por completo a forma de investigar sequestro no Rio de Janeiro. E, como eu disse anteriormente, chegou a ter 11 casos por mês. Você ter 11 casos de sequestro por mês numa cidade é praticamente impossível de você investigar como deva ser feito
né, de maneira pró-eficiente e competente pela própria quantidade. E a gente foi, né, assim, eu costumo dizer que a gente foi obrigado a ir, né, porque isso é uma história engraçada, né? Eu estava num pagode, que é uma coisa que eu não tenho nem muito Poxa, eu tanta ia falar, pagode? habitualidade, né? Porra, pagode, Porque eu nunca não tenho vi nem isso. tanta habitualidade de frequentar, muito embora eu ache maneiro e tal, mas né, não é nada, né, que eu não tenho, Eu né? ir no pagode era mole, né? Aí Agora você. eu estava num pagode, na casa de um amigo, de um grande amigo também, e aí eu recebo uma ligação do doutor Reimão, né? Nós, como eu disse antes, a gente não estava trabalhando junto nesse momento, eu estava chefiando uma outra unidade, e ele estava num órgão de inteligência. Na verdade, ele estava na subsecretaria de inteligência da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. E aí ele me liga e dá a notícia, né, que tinha sido convocado a assumir a delegacia anti-sequestro, né, a DAS. Isso eu nunca vou me esquecer. Aí eu falei para ele assim no telefone: doutor, eu não sei se eu lhe dou os parabéns ou lhe dou os pêsames. Porque eu falei, isso que não é para qualquer um, né? Que problema. Aí ele vira-se do outro lado, daquele jeito dele peculiar, né? E fala assim: bom, pô, se fosse você, eu dava os parabéns, porque é o seguinte, eu disse que eu só assumo lá se você e o Luiz estiverem juntos comigo. Eu tomei aquela, desculpe o termo, eu tomei aquela porrada, né? Foi um suco na barriga. Não, pode falar o que você quiser. E eu falei: pô, doutor, seu pai está de brincadeira comigo. Pô, isso não é coisa de amigo. Amigo não faz isso. Pô, tu está me chamando para ir para lá? Eu, Luiz, meu parceiro, para ir para lá, para dar? Ele é isso mesmo e tal. E eu, como eu disse, eu estava chefiando uma outra, eu e o Luiz estávamos chefiando uma outra unidade com outro delegado, né? E aí, prontamente, o que eu fiz? Pô, mas eu não posso ir, porque eu estou com o doutor Ney, saudoso doutor Ney Galhardo, que já não está mais aqui entre a gente, mas está bem, espero que esteja bem onde estiver, grande delegado, e eu falei: não posso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar o doutor Ney Galhardo? Aí ele deu uma risada, é uma pessoa muito espirituosa, kkkk, o Ney Galhardo, meu amigo, vai ser meu substituto, ou seja, vai ser o delegado imediatamente abaixo do meu irmão. Aí eu falei: pô, então eu não tenho o que fazer, né? Eu estou sendo... Estou fodido mesmo, né? Estou intimado, né? E aí, né, só que é lógico, né, essa união foi uma coisa melhor que aconteceu na minha vida, mas a gente tem que estar numa sintonia de pensamento, né, e tal, e eu só posso fazer, a gente faz aquilo que acredita, né? E a gente colocou para ele: doutor, a gente conhece o seu perfil, nós já trabalhamos juntos, inclusive nós tivemos a honra de trabalhar com o senhor, e é muito difícil o que eu vou falar aqui agora, sabe, Marcelo? Mas eu acho que você pode falar, eu sei. Como gestor, você tem que olhar a floresta. O público vai gostar de ouvir. Você tem que olhar a floresta e você não pode ver a árvore, né? Você tem que olhar a floresta, o todo. Eu falei: poxa, doutor, olha só, nós acreditamos que a única forma da gente conseguir ter sucesso e quebrar essa espiral de crescimento da indústria do sequestro é interrompendo o pagamento. E o que isso significa dizer? Significa dizer que a vida da sociedade como um todo, eu entendo que ela é muito mais importante. Veja bem, todas as vidas têm a mesma importância. A mesma importância. Mas como um método de trabalho, a vida de um grupo da sociedade, ou de toda a sociedade, ela é muito mais importante do que a vida de uma única pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Interromper o fluxo de pagamento, que para o nosso entendimento é o moto contínuo, é o combustível que alimenta essa indústria, porque o crime funciona como qualquer outro negócio. O crime prospera, o crime avança, porque ele é rentável. Sobre todos os aspectos, não só financeiro. Quando eu digo rentável, estou falando macro.
senso, no sentido de que porque as pessoas têm sucesso. É como uma empresa, né? Aquilo como uma empresa, exatamente como uma empresa. Então, a gente tem que interromper esse fluxo. E isso talvez a gente espera que não aconteça, e graças a Deus, pela graça de Deus e pela nossa especialização, nunca aconteceu conosco. Nós não perdemos uma vida nos anos que ficamos lá, uma vida de vítima. De vítima. Infelizmente, perdemos de colegas que ombrearam com a gente nesse trabalho. Ninguém pagou resgate no Rio de Janeiro. E o quadro, que era de 11 casos, pouco antes da gente assumir, ao mês, no Rio de Janeiro, virou para 17 sequestros em 2 anos, todos eles solucionados. Todos eles solucionados. Todos eles solucionados, todas as quadrilhas presas. Em 2 anos nós prendemos 180 sequestradores. 20, infelizmente, morreram. Isso eu ia dar uma parte, né? Porque você olhando de fora, né? Por exemplo, eu olhava de fora. Né? Pô, Magalhães era meu amigo, mas eu não era policial. Sim. Então eu tenho uma visão como, né, uma pessoa normal, de fora mesmo. Então eu falava assim, pô, o cara que sequestrar hoje é burro. Porque, porra, meu irmão, ele não vai receber o dinheiro e tá arriscado o filho da puta morrer. Porque é um crime mais do que hediondo, o cara tirar alguém de dentro da tua casa. Não era a tônica do nosso trabalho, não era a questão, né? Eu sei, tanto é que só morreram 20 em 180. 180 presos, né? De 180 presos, desses 180 então foram 200, 20 perderam a vida. Quer dizer, você está falando na casa de 10%. De forma legal. Porra, 10% morreram de forma legal, em confronto com vocês. E aí daí a gente, em 2 anos, a gente reformula por completo a delegacia de sequestro, e aqui cabe até uma curiosidade, né? Porque era uma unidade de excelência, mas ela é uma delegacia especializada, delegacia anti-sequestro, mas que eu tenho, quem me conhece, eu tenho o hábito de chamar de divisão. E por isso até eu estou com esse boné, né? Eu tenho o hábito de chamar de divisão. A gente vai chegar lá. E em 2 anos a gente zera o sequestro no Rio de Janeiro. E tem, só fechando esse assunto, né? Isso tem um peso que, na maioria das vezes, não é aquilatado de uma forma que eu acho que seja melhor ou a mais correta. Por quê? Porque a gente tinha, naquela época, uma evasão de capital, tanto financeiro quanto intelectual do Rio de Janeiro. Por quê? Porque naquela época, especialmente as empresas que trabalham, estamos falando de 20 e tantos anos atrás, especialmente as empresas que trabalhavam com dinheiro vivo, e aí vamos, o ramo, por exemplo, de transporte público, o ramo de supermercado, naquela época não se tinha o dinheiro de plástico cigarro como hoje. Também, né? Então, assim, era como se fosse uma contagem regressiva. Vários dos empresários já haviam sido sequestrados, inclusive teve situações trágicas, teve empresários que foram sequestrados mais de uma vez e vieram a óbito. Entendeu? Isso tudo antes da assunção do Dr. Raimundo lá. E a gente reformulou por completo um método, né, de investigação e zerou esse. Mas que é um divisor de águas na história do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Talvez, então, a gente trouxe para o Rio, né, quando digo a gente, e incluo aqui todo mundo que apoiou, a gente teve muito apoio da sociedade civil, o Disco Denúncia, que agora há pouco tempo, infelizmente, faleceu, o criador Zeca Borges, a quem eu faço aqui, sempre fiz e faço meus agradecimentos por todo o apoio que deu a gente, e acreditou também no nosso projeto, né? O governador Marcelo Alencar, enfim, todas as pessoas, General Cerqueira, e também não posso citar o nome de todo mundo, que só trabalhando conosco foram mais de 200. Olha só, dá um like aqui, não esquece, hein? E aí você vai vir aqui, entendeu? Vai se inscrever, depois que você estiver inscrito, toca o sininho, porque você vai receber as notificações e não vai ficar por fora do que está acontecendo no nosso canal.